Bora resolver uma questão do Enem 2025, questão de filosofia, prova de humanas. É uma questão aqui, dependendo da prova que você vai fazer, ela tá bem no início, questão 48 da prova azul. Geralmente, questões de filosofia são de níveis médios para cima, tá? Então, é uma questão que demanda, primeiramente, você conhecer o autor, uma boa interpretação na questão. Eu vou mostrar, basicamente, como que você consegue acertar a partir do texto da questão, mas eu vou ainda aprofundar e ir um pouco além para que você possa também revisar a filosofia, já que essa questão ela aborda aspectos amplos e vários termos específicos que dificultam demais, porque você não consegue eliminar a alternativa por falta de conteúdo. Mas vamos lá para a gente poder dominar. Primeiramente, você lê sempre a fonte em filosofia. Então você vai ver aqui Quem que é Hume? É David Hume, um empirista. Aqui nós já estamos no patamar da filosofia em que nós passamos de filosofia antiga, que são sofistas, Platão, Sócrates, Aristóteles, vai indo. Entramos na filosofia medieval ali, e aí nós temos São Tomás de Aquino, Santo Agostinho de Hipona, e aí nós vamos entrando numa filosofia ali mais moderna, onde a gente já tem discussões entre racionalismo e empirismo, racionalismo de Descartes, e a gente tem empirismo de Locke e David Hume. E depois deles, nós temos Kant. E aí depois vai entrando na filosofia mais contemporânea, logo depois outros atores mais modernos, né? Então David Hume vai trazer uma investigação sobre o entendimento humano e os princípios da moral. Bom, o texto começa assim. A credulidade dos ouvintes aumenta o descaramento do narrador. Então, olha só. O que é a credulidade dos ouvintes? Credulidade é a capacidade da pessoa que está escutando de ser convencida, de crer, de acreditar. Então, quanto maior o convencimento, ou seja, quanto mais convencida, quanto mais uma pessoa crê em algo, isso demonstra o descaramento daquele que está narrando, ou seja, daquele que está falando, porque a pessoa que está falando é a que provoca essa crença, ok? Bom, o descaramento deste conquista-lhe a credulidade. A eloquência, quando levada ao seu patamar mais alto, deixa pouco lugar à razão ou à reflexão. O que David Hume está dizendo aqui? A eloquência, dentro de um contexto, hoje, poderíamos dizer que seria um elogio. A eloquência, dizer que uma pessoa eloquente, ela tem uma boa capacidade de organização de ideias, uma boa capacidade de organizar as palavras, de explicar as coisas. No contexto aqui de David Hume, é um contexto de crítica. Por quê? Porque é um contexto em que ele diz que a eloquência, ou seja, a capacidade desse narrador de organizar as palavras, né, quando elevada a um patamar mais alto, ela entra num ponto em que o foco dele é apenas o convencimento, e não é o ensino, não é ali o ponto de vista da lógica, da reflexão, de levar ali a um crescimento moral, um crescimento ético. É apenas o convencimento por convencer, é apenas fazer as pessoas que estão escutando acreditarem, independente se aquilo é verdade ou não. É essa crítica que David Hume está trazendo já no princípio da eloquência. Ele diz, mas dirigindo-se inteiramente à imaginação e aos afetos. Cativa os ouvintes, concedendo-lhes e subjuga-lhes o entendimento. Então, qual que é a crítica central do texto de David Hume? A crítica central do texto de David Hume é sobre a análise do discurso, a análise daquilo que está sendo feito por um narrador, o descaradamento desse narrador. Então, aqui nessa discussão, ele diz o seguinte, quando a eloquência, quando a capacidade de organizar as palavras desse narrador é focada apenas no convencimento, no imaginário, no afeto, com o objetivo de apenas cativar os ouvintes, isso faz com que os ouvintes sejam subjugados, ou seja, que a reflexão, a lógica, a razão seja deixada de lado. Né? Então isso é uma crítica ali, né? Já que a razão era muito valorizada nesse período. Bom, no contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical da arte da eloquência, da arte do convencimento, da arte de falar bonito, né? Restringindo ao quê? Ou seja, o autor restringe a arte da eloquência, a arte de falar bonito ao quê? Ao convencimento, à cativação, a você convencer, fazer quem está escutando acreditar em você. Independente se você está levando essa pessoa ao conhecimento verdadeiro, à razão, à reflexão. Muitas vezes você não está levando a nenhuma reflexão, você apenas está convencendo essa pessoa. Quem fazia isso no contexto histórico, se a gente for analisar? Bom, historicamente, na filosofia antiga, o papel dos reis da retórica, aqueles que queriam convencer a todo custo, eram os sofistas. Nós temos então uma análise da filosofia desde o início, essa rixa, essa briga entre os sofistas, que queriam convencer por convencer, eram os primeiros professores, aqueles que queriam argumentar, e quem criticava esses sofistas, que eram ali Sócrates. Sócrates e Platão foram os dois principais
críticos aos sofistas, porque eles criticavam essa habilidade de apenas convencer, de ir lá para a ágora, ir lá para a praça e só apenas ficar tentando convencer as pessoas. Sócrates criticava isso. Ele defendia muito mais a ideia de levar ao conhecimento verdadeiro, né? De você estabelecer ali regras que levavam à lógica, que você ia fazendo ali alguns argumentos, você ia fazendo o parto das ideias, né? Então, tanto Sócrates e depois Platão, que foi aluno de Sócrates, né, na sequência, criticava essa questão da retórica, só da arte do convencimento, que no contexto de David Hume é a eloquência. Então, a crítica de David Hume da eloquência, ela se assemelha à crítica que Platão fazia aos sofistas. Se a gente vai buscar a análise desse texto, você percebe lá na letra E, que aqui, ó, restringindo ao quê? Letra E, âmbito da persuasão, âmbito do convencimento, tá? Que é análogo à crítica de Platão aos sofistas. Questão pesadíssima do Enem 2025, pelo ponto de vista de ser uma questão que exige muito conteúdo do aluno, né? Dentro do ponto, claro, dá para acertar. Eu li aqui, cativa os ouvintes, e o cativa você pensar em persuasão, convencimento, né? Então você convencer, e isso é análogo às críticas que Platão fazia aos sofistas no início lá da filosofia antiga, né? Então o contexto desse texto é justamente esse. O que a gente pode expandir agora para você sair daqui com um alto nível de conteúdo nas outras alternativas, justificando o que elas possuem de erro. Vamos lá. A letra A vai dizer: sistema de crenças conforme a proposta kantiana de objetividade do conhecimento. Aqui nós temos um anacronismo. O que é um anacronismo? Como que David Hume estava fazendo um discurso e que esse discurso propõe uma reflexão que é semelhante ao pensamento de Kant, sendo que Kant não existia. Kant vem depois de David Hume. Não existia, mas é que Kant, na história, ele é depois. Hume inspira Kant, e não Kant vai inspirar David Hume. Quando a gente pensa na análise, David Hume está num patamar em que nós temos uma disputa entre racionalismo, certo, versus empirismo. Na história da filosofia, nós começamos primeiramente com um estudo querendo descobrir a origem do universo. Essa é a origem lá dos pré-socráticos, onde eles buscam explicar de onde as coisas vieram. Chamamos isso no início lá de cosmogonia, né? Tem a cosmologia, a cosmogonia, que é buscar a explicação de onde as coisas vêm, a origem do universo. Depois vem lá os sofistas, Sócrates, Platão, e trazendo a ideia, né, da origem das ideias, a origem das coisas. Platão vai dizer que as coisas nascem no mundo das ideias, né, e aí nós temos um espelho dela no mundo real, tem que sair da caverna, ou seja, estão discutindo ali da onde vêm as coisas. Depois vem São Tomás de Aquino, Santo Agostinho de Hipona, uma filosofia medieval, né, voltada mais da religião, que busca explicar as coisas agora unindo fé e razão, né, unindo a lógica, né, e a fé, né, provar, por exemplo, que existe Deus, né, e aí entra justamente esses pontos da filosofia medieval. Depois a gente dá um outro espaço, vai deixando de lado essa questão de Deus, e aí entra agora a explicação de onde vem o conhecimento. Nós chamamos isso de epistemologia. Aí, esse conceito de epistemologia, que é entender de onde vem o conhecimento, é que nasce a ideia de racionalismo, com Descartes ali, né, que a gente vai ter. Ele era um matemático, então ele queria buscar a partir da lógica. Então Descartes vai usar a ideia da dúvida metódica. Ele vai duvidar de todas as coisas, até que chega um ponto que ele não consegue duvidar de apenas uma coisa. Então ele vai duvidando, e aí ele chega ao ponto de que, bom, já que nada pode existir, já que eu posso duvidar de todas as coisas, tem uma coisa que eu tenho certeza que existe. Se eu duvido, é porque eu tenho que pensar nessa dúvida. E se eu consigo pensar nessa dúvida, é porque eu existo. Então é aí que nasce a frase dele, penso, logo existo. Então ele pode duvidar de todas as coisas, menos da sua própria existência. Então ele usou uma lógica matemática para provar a origem do conhecimento é pautada na razão. Já o empirismo, existia ali dois autores que defendiam. Nós temos aqui Locke, e nós temos aqui David Hume. Esses dois autores vão defender que o conhecimento, ele nasce a partir das experiências. Então você não vem já com você já não vem com conhecimento, você nasce como uma folha em branco, uma tábua rasa. E a partir das experiências é que você vai aprendendo e ganhando esse conhecimento. Depois desses dois autores é que vem a filosofia kantiana. Kant vai unir as duas coisas. Ele diz, não é nem apenas razão e nem apenas empirismo, mas são as duas ao mesmo tempo. Ele vai dizer que
parte do seu conhecimento ali, ele vai sendo adquirido, ou seja, você constrói esse conhecimento a partir das experiências, mas já existe uma estrutura, já existe algo no mundo que condiciona ali o teu pensamento, né? Seriam os óculos que condicionam a forma com que você vai enxergar esse mundo. Então sim, o seu conhecimento ele é construído, mas já existe uma estrutura no mundo que condiciona a forma com que você vai ver as coisas, né? Então ele diz que existe já uma estrutura no mundo e que existe a experiência, e a união dessas duas coisas é a filosofia kantiana. Por isso que Kant ele vai trazer uma filosofia que é pautada na objetividade do conhecimento. Enquanto racionalistas e empiristas discutiam a origem desse conhecimento, Kant já vai buscar ali a objetividade, como que esse conhecimento acontece na prática e para que serve. Ou seja, não é apenas de onde esse conhecimento vem, mas de onde ele vem e como nós usamos, como nós enxergamos, como cada pessoa enxerga o mundo a partir dos seus óculos, né? Então Kant, essa filosofia kantiana, ela tem um anacronismo, ou seja, ela não bate com o texto. E a ideia aqui é que essa reflexão de Hume, ela é uma crítica à eloquência. Kant fala de outros termos. Então Kant não está falando sobre isso. Por isso que a gente eliminaria essa alternativa. Mas claro, você vê o quanto que você tem que buscar de conhecimento para poder eliminar essa alternativa aqui. Olha só, a letra B vai dizer: campo dos absolutos, semelhante ao entendimento medieval dos universais. Bom, universais é um tema que talvez você nunca nem ouviu falar. Universais buscam o entendimento da origem do nome das coisas, por exemplo. Então aqui nos universais nós teremos os realistas e os nominalistas, né? Essa é uma discussão feita pelos universais. É uma discussão metalinguística. Como assim metalinguística? Bom, essa discussão é uma discussão entre realistas versus nominalistas. Basicamente, essa discussão dos absolutos é buscar, será que as coisas que existem na Terra, será que as coisas que existem no mundo, elas já existiam ou nós a criamos? Ou seja, nós damos nome às coisas. Digamos o seguinte, uma cadeira. Será que a ideia de que uma cadeira para sentar e o nome dela é cadeira, isso sempre existiu e já existia? Ou nós olhamos para aquele objeto e damos o nome de cadeira. E hoje, quando pensamos em cadeira, todo mundo pensa a mesma coisa, sabe que uma cadeira é para sentar. Essa discussão ela vai avançando muito, como um conceito. Será que existe humanidade ou nós criamos o conceito de humanidade? Essa é uma discussão entre o que existe na realidade e o que existe apenas no conceito do nome, metalinguístico. Então, será que existe humanidade como pessoas, ou seja, sempre existiu o conceito de humanos unidos? Ou, na verdade, existem pessoas, João, Maria, Pedro, cada uma das pessoas, e nós que criamos essa palavra humanidade, nós que criamos o conceito humanidade, né? Então, bom, muitos anos depois, a gente estudou e falou assim, isso aqui é uma humanidade. Mas já não existia uma humanidade antes? Será que no início as pessoas já não viviam e aquilo já era uma humanidade? Nós descobrimos o princípio de humanidade? Bom, uma discussão bizarra, né? Muito além. Então, tem uma resposta correta para isso? Não muito. Mas meu objetivo aqui é expandir e explicar essa lógica. Então, essa discussão de David Hume aqui é uma discussão sobre nominalistas e realistas? Coisas que existem ou não existem? Não, né? Sabendo que extrapola, não tem nada a ver com o que David Hume está falando. David Hume está falando ali sobre eloquência, está falando sobre retórica, está falando sobre convencimento, não sobre uma discussão de nomes, o que existe no real ou o que foi descoberto, né? Tem várias discussões. Até a matemática é sobre isso. Será que a matemática já existia ou nós criamos a matemática, né? Então são várias discussões que ficam nesse campo aqui dos universais, né? O campo dos absolutos. A letra C vai dizer: domínio da lógica, consoante a compreensão aristotélica dos analíticos. Bom, Aristóteles vai trazer essa análise lógica. Os analíticos era a análise que você vai fazendo para a construção do silogismo, a construção da lógica, a construção da retórica, a construção do pensamento. Aristóteles vai vir logo depois. Nós temos Sócrates, Platão, daí temos Aristóteles, né? Bom, aqui o grande ponto é que o texto, ele diz que a eloquência deixa pouco lugar à razão ou à reflexão. Ou seja, se a eloquência deixa pouco lugar à razão e à reflexão, eu não posso dizer que eu tenho como fazer uma análise, ou seja, o discurso de David Hume é análogo ao pensamento de Aristóteles, porque Aristóteles ele está trazendo uma análise lógica, uma análise dos analíticos, uma análise de pensamento lógico que leva à reflexão. Então essa afirmativa C aqui, ela é contra o que David Hume trouxe no discurso dele. Tá? Então, o domínio da lógica é justamente o que é deixado de lado quando a eloquência entra no lugar. Tá? A letra D vai dizer: paradigma da racionalidade, alinhando ao modelo cartesiano do método. Também uma outra que a gente elimina pela mesma lógica da C. David Hume ele traz, no contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência,
restringindo essa eloquência ao âmbito, ao patamar da persuasão. Ele não restringe a eloquência dizendo que ela é igual à racionalidade. Ele não diz que a eloquência é igual ao pensamento lógico. Ele diz o contrário. Ele diz que a eloquência é quando você coloca ela num patamar tão alto que o objetivo é cativar e convencer, deixando de lado a razão e a reflexão. Então, o paradigma da racionalidade, o racionalismo ali cartesiano é deixado de lado. A lógica aristotélica é deixada de lado. E sobra o quê? Bom, a eloquência, ela se assemelha à arte da retórica, o convencimento lá dos sofistas, que era algo que Platão criticava. Beleza? Bom, claro, dá uma revisada, estuda filosofia para dominar essa questão em alto nível, mas eu quero sempre fazer aqui uma resolução ao máximo para que você possa dominar. Vai ser com certeza a melhor resolução que você vai encontrar no YouTube sobre essa questão aqui do Enem, sobre qualquer outra que você pesquisar das provas do Enem. Se você gostou dela, não esquece de mandar essa resolução para um amigo seu que também está corrigindo as provas e deixar um like, comentar aqui o que você achou dessa resolução, se você entendeu tudo, tá certo? Um grande abraço, valeu, até a próxima!